Bem-vindo de volta. Vamos seguir então com a última aula que nós tivemos a respeito das agregações para aplicar na nossa camada de aplicação e já vamos começar com mão na massa, tá? Aqui na nossa pasta, no nosso diretório app, eu já vou adicionar aqui uma classe, né, chamada MoveApp, tá? Então, esse aqui vai ser a nossa classe que vai controlar, né, todos os pontos de entrada da nossa aplicação aqui com relação a movies, tá? Uma outra coisa importante a se explicar dessa camada de aplicação é que ela vai prover para nós regras de negócio compartilhadas. Nós vamos ver mais à frente, tá? Então, não se preocupe. Eu vou começar aqui com a entidade Move, que é uma entidade um pouco mais simples, tá? E a gente vai prosseguindo aí para fazer as demais, tá legal? Bom, aqui, sem delongas, eu já vou criar um construtor para essa nossa classe. E o que que acontece? O que que eu já preciso ter para que a minha camada de aplicação ela passe a funcionar? Eu já tenho que ter a minha camada de serviço de domínio aqui mapeada e pronto para uso, tá? Então eu vou criar aqui uma private read only. Aqui eu tenho move service e eu vou chamar de underline service. Já vou pedir aqui para adicionar essa propriedade no meu construtor, ela já vai construir aqui para mim, tá? Vou jogar isso aqui no expression body para a gente já ficar com isso bem, bem reduzido, tá? Uma sintaxe reduzida. E aqui, basicamente, o que eu vou ter, tá? Eu vou ter que ter todas aquelas operações que o meu service já provê para mim, lá o meu service de move. Então vamos lá relembrar o que nós temos, ó, aqui domínio, serviços. Na minha camada de cadê aqui? Move service. Eu já tenho alguns métodos aqui. Mas antes, aqui na minha base service, eu já tinha três métodos aqui que serviriam para todos. Eu vou começar então copiando isso aqui, tá? Vou fechar esse base service agora e lá na minha Move App eu vou trazer essa cópia aqui, tá? Deixa eu transformar esse aqui em chaves e eu vou tirar tudo que ele está fazendo, tá? Eu vou deixar só as assinaturas dos métodos aqui, ó. Deixei as assinaturas. Ao invés de eu ter um MyList aqui de T, seria de Move, correto? Aqui também de Move. Não se preocupe que vai ficar dando erro aqui porque a gente não implementou eles, tá? Nós vamos trazer primeiro o que a gente tem que ter para cá e depois a gente faz os demais ajustes. Também vou lá na Move Service e agora eu vou trazer, ó, o adicionário update, tá? Estou fazendo isso aqui somente para copiar a sintaxe, tá? Não se preocupem com isso. Legal. E eu tenho minhas duas últimas entidades aqui. Entidades não, desculpa, métodos, né? Que é o de ativar e o de desativar. Que eu também vou trazer para cá e deixar bem discriminado aqui. Legal? Então, ó, todas as ações que estavam lá no meu service, eu peguei e trouxe aqui para dentro da app. Aqui tem um ponto importante, tá? Você fala assim, poxa, mas faz sentido eu ter que repetir tudo em uma outra camada? Faz por alguns motivos, tá? Não vai ser uma repetição aqui. Aqui nós vamos ter um outro conceito que nós vamos trabalhar, tá? Mas em alguns casos, ele também vai funcionar como uma pequena ponte. Principalmente para aquelas entidades em que dentro da minha agregação, eu só tenho uma entidade ali, eu só tenho um domínio. Mas vocês vão ver, né, no decorrer das aulas aqui, a gente vai tratar lá daquela agregação de session e session seat. Então você vai ver o poder que isso aqui vai ter, tá bom? Por hora, não fica muito preocupado aqui com essa questão. Isso aqui não é repetição de código, tá? Isso aqui eu estou, na verdade, separando responsabilidades, segregando responsabilidades, tá bom? Legal. Aqui eu gostaria de
de começar a entrar em uma outra questão aqui muito importante, né? Eu mencionei que essa aqui seria o ponto de entrada do core da nossa aplicação, certo? Independente, né? Claro que o objeto desse curso é uma Web API, tá? Mas independente de uma Web API, o core da minha aplicação ele está sendo construído a partir daqui. E aqui eu tenho algumas coisas muito importantes para falar. Eu gostaria de focar aqui, ó, nesse método, por exemplo, de adicionar. Então, eu estou falando aqui que para eu adicionar, eu preciso pegar um modelo de negócio meu, e esse modelo de negócio, eu vou dar um F12 aqui, ele tem algumas propriedades. ID, name, image, duration in minutes, active e sessions. A partir do momento que eu espero receber essa minha entidade de negócio, eu acabo expondo algumas coisas da minha aplicação. Coisas que quem está implementando ela não precisa saber. O que eu quero te dar de exemplo é o seguinte: pensa só nessa propriedade sessions aqui. Essa propriedade sessions, ela só existe dentro da minha entidade move para garantir cardinalidade, quando a gente está falando lá dos relacionamentos do banco de dados. E por que eu precisaria jogar para alguém, né, para qualquer tipo de front-end ou de implementador dessa minha camada de aplicação, ter que me passar um array disso aqui, mesmo que um array vazio? Não faz sentido. Tal qual, vamos pensar aqui, quando eu estou falando de adicionar, quando eu estou criando um construtor, eu preciso, para criar minha entidade, do nome, da imagem e da duração em minutos. Então, por que eu precisaria fazer quem estiver criando a minha entidade passar para mim a opção active, sendo que eu não vou usar que ele me passar, porque eu sempre estou deixando active como true, e por que passar um ID, sendo que quando eu estou criando eu ainda não tenho ID. Depois que eu crio, sim, eu tenho meu ID. Deu para entender que, dependendo do que eu estou fazendo, algumas coisas fazem sentido, outras não. Legal? É isso que eu preciso que você entenda aqui. Por quê? Antes de nós prosseguirmos aqui nas implementações do nosso Movie App, nós vamos voltar um pouquinho lá na camada de domínios da nossa aplicação, tá? E nós vamos criar algo novo, tá? Um diretório novo aqui. Esse diretório, aqui em domain, na verdade a gente poderia usar de duas formas, tá? Chamar esse diretório de DTO, que é de Data Transfer Objects, que é objetos de transferência de dados. Outros utilizam como um conceito de view model, que seria o quê? Os modelos da visualização. Eu aqui vou adotar o padrão de view model, tá? Então vou criar uma pasta chamada view models, porque eu sei que são os modelos da minha view, ser independente de quaisquer que sejam as views que a gente vai implementar. Se depois a gente vai colocar isso num aplicativo web, não interessa. É um modelo que a visão, né, a camada de apresentação, tem que me passar para eu conseguir trabalhar, certo? Então, uma vez criado esse diretório de view models, nós vamos ter que criar um subdiretório aqui. Esse subdiretório que nós vamos criar é um diretório chamado movies. Muito importante, tá? Esse diretório ser no plural, não pode ser no singular. Senão daqui a pouco a gente começa a ter alguns probleminhas de import, tá? Então, coloca um asterisco nisso aí de importante. Legal? Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Agora eu vou criar uma nova classe aqui e vou chamá-la de Create Move VM, que é uma abreviação, né, de View Model. Então, nesse meu Create Move VM, o que eu vou precisar ter aqui de informações? Então, agora começa a fazer algumas observações quanto à nossa entidade de negócio. Então, ó, o que eu vou precisar ter? Nome, imagem, duração em minutos. Então, basicamente, ó, vou copiar e vou
colar aqui. A única coisa que eu vou fazer é remover essa instrução private aqui, tá? Porque eu não preciso controlar, né, nem validar muito essa minha entidade aqui. Ela só vai servir para transferir dados aí mesmo. O único ponto que a gente pode fazer, ó, tá vendo? Ele tá falando assim, ó, o nome é uma propriedade, uma string não nula e que ela não foi inicializada. Então, o que, que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia colocar uma palavrinha reservada aqui chamada required, que vai fazer com que eu obrigatoriamente, né, para esse meu create move VM ser válido, né, ele tem que ter um name e uma image aqui passada de qualquer forma. Então, eu tenho essa minha entidade criada aqui de uma maneira bem simples. Luiz, mas não é uma repetição de código, né? Eu já tenho isso na entidade de negócio. Esse é um pouquinho de repetição, mas é uma repetição inteligente. Por quê? Porque ela vai nos ajudar a não expor regras de negócio nossa. Ou seja, utilizando esse princípio, eu estou encapsulando como a minha aplicação funciona. E eu deixo para o meu front-end, né, para quem quer que esteja consumindo isso aqui, só saber o que ele precisa saber, que são as propriedades que ele tem que me passar. Beleza? Fez sentido? Vamos prosseguir aqui então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, nesse meu método aqui de add async, eu não vou mais receber um move. Eu vou receber aqui um create move VM. Inclusive aqui, ó, já vou chamar ele de move VM também. Legal? E como que eu vou fazer essa minha implementação agora, tá? Eu vou basicamente fazer o seguinte, nós vamos melhorar isso aqui, tá? Mas por hora o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma variável chamada move e eu vou falar que ela é um new move. E aqui dentro eu preciso passar 3 informações. Eu vou até substituir aqui, ao invés de move VM, eu vou chamar só de VM, tá? Para ficar uma sintaxe um pouquinho reduzida. Então aqui eu tenho que passar obrigatoriamente um nome. Então eu vou falar, ó, vm.name, preciso passar uma imagem, vm.image, e preciso passar uma duration em minutes. Duration em minutes. Percebe que com isso, eu tinha ali uma entidade de visualização sem qualquer tipo de validação, mas quando eu transformo ela na minha entidade de negócios, né, posso vir aqui e fazer o que agora? O meu retorno vai ser um await de underline service, lembra aqui que a gente já fez uma referência ao nosso serviço aqui, e eu vou chamar um add async. Esse meu add async aqui, ele espera receber um move, que é esse move que eu acabei de fazer. Com isso, lá dentro, se a gente bem se lembra, a gente está fazendo, vou dar um F12 aqui, a gente está pegando, validando o meu modelo, se ele der algum erro, ele já vai estourar esse erro, e se tudo correr bem, ele vai lá no meu repositório e salva. Deu para entender a inteligência que isso aqui traz? É muito legal. Deixa eu voltar aqui para a Movie App. Aqui eu gostaria de fazer mais um adendo com vocês, porque preste atenção em algo. Eu estou recebendo uma view model, né, que é para eu encapsular várias coisas. Estou transformando ela no meu modelo de negócios, estou fazendo as regras que eu preciso, salvando, porém eu já estou retornando diretamente a minha entidade de negócios. Tudo que eu trabalhei para não precisar passar encapsulado, eu estou devolvendo essa informação. Não que isso aqui já não melhorou, tá? Já melhorou. Quem estiver utilizando vai precisar passar poucas propriedades. Só que imagina se eu tivesse aqui, né, listando ou encontrando usuários. Se eu devolvesse a minha entidade aqui, eu poderia correr o risco de devolver, por exemplo, a senha, que é algo que eu não gostaria de devolver. Então, da mesma forma que nós montamos aqui uma entidade chamada createMoveVM, nós vamos fazer uma nova ViewModel aqui. Então, aqui na nossa pastinha de ViewModels, dentro de Moves, eu vou adicionar uma nova interface, uma nova classe, perdão, e vou chamar ela aqui de MoveVM somente, tá? Essa MoveVM,
eu vou ter todas essas informações aqui e eu, com exceção dessas sessions, tá? Até pelo motivo que a gente falou dela estar sendo utilizada ali só para garantir cardinalidade. Então, copiei, vim até o MoveVM, colei aqui, vou tirar os privates aqui e nesses dois campos strings eu vou colocar um required. Dessa forma aqui, pessoal, a gente já vai conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir lá na minha Move App, tá? Eu não mais vou devolver direto Move, eu vou devolver Move VM. Com isso, eu comecei a ter um problema aqui, né? Porque eu estou retornando direto uma entidade de negócios e não é esse o caso. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse move, vou pedir para ele adicionar, mas eu não vou retornar ele direto, tá? Ou melhor, vou pegar, né, perdão, vou deixar assim mesmo, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um var movevm, tá? É igual a new movevm. Esse meu movevm eu já vou preencher ele aqui de uma maneira direta, tá? Então, ó, vou começar meio que na ordem. O meu ID, então, vai ser meu move.id, que ele vai acabar de adicionar no banco de dados, vai gerar meu ID, tá? O meu name vai ser move.name e a minha image vai ser move.image. O meu duration in minutes vai ser move.duration in minutes. E aqui o meu active vai ser move.active. Com essa entidade criada, basta eu vir aqui e retornar essa minha entidade MoveVM. E com isso, ó, o meu método addAsync ele está funcionando bonitinho, tá? Bom, o que eu gostaria de já falar com vocês? Nós vamos seguir aqui na nossa entidade Move, mas se você já começou a raciocinar, você já percebeu que essas tarefas aqui que a gente está fazendo, elas podem se tornar um pouco morosas, né? Principalmente essa parte aqui desse retorno final. Essa parte de criação, quando tiver edição, faz sentido a gente estar aqui, né, chamar um construtor, porque eu preciso garantir algumas regras de negócio. Mas você vê que eu já tenho muita linha para conseguir transformar uma entidade Move numa Move VM. E essa entidade ela é relativamente pequena. Se eu tiver uma entidade grande, sei lá, perto de 30, 40 propriedades, eu já vou ter que muito problema, porque eu tenho sempre que fazer esse mapeamento acontecer, tá? Então, por essa aula é só, mas na próxima aula nós vamos ver como otimizar essa parte aqui de mapeamento entre entidades, tá? Não sai daí, tem muita coisa legal ainda para você. Te espero daqui a pouco.